E aí galera, um bom e ótimo dia para vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo bem rápido, bem simples, falando sobre SSD e falando sobre HD, qual que é a diferença dos dois e desmentindo alguns mitos, né? Principalmente sobre a questão da durabilidade e também sobre a questão do armazenamento, né? Muita gente fala que o SSD, por ele ter memória flash, ele consegue ser mais sensível que o HD e tem um risco de queima maior do que o do HD. Isso é puro mito. Eu vou explicar para vocês primeiro o que é um SSD, como que ele funciona e qual o funcionamento do HD também, né? O SSD ele opera com memória flash. Não sei se vocês já viram, mas alguns notebooks atuais, alguns deles não vêm com HD. Alguns vêm com HD, mas vêm com uma pequena quantia de armazenamento, que na definição, na hora de você comprar, na especificação técnica, fica escrito assim, ó, SSD de 80 GB, mais HD de 500. Eles usam geralmente o SSD só para instalar o sistema operacional, o que eu já acho muito errado. Porque além do sistema operacional, se você instalar programas ou jogos no SSD, claro que ele vai operar muito mais rápido do que com um HD convencional, né? O SSD ele não depende da memória RAM e não depende muito do processador. Claro, quando ele é conectado à placa-mãe, ele vai operar também exigindo um pouco de processamento, também exigindo memória RAM, mas ele não depende propriamente disso. O SSD ele tem o próprio controlador dele, o que faz com que a leitura dele também seja mais rápida. Esses dois fatores, ter a memória flash, não depender muito da memória RAM, depender de pouco processamento e ter o próprio controlador dele. Então o resultado é esse. Às vezes você tem um computador que é dual core ou quad core, desses antigos, antes da terceira geração de computadores, porque hoje em dia ainda tem muito computador da terceira geração, né? Core i3, Core i5, o AMD A8, A10. Então essa terceira geração, entre a terceira e a quarta, que usava a memória DDR3, hoje em dia, como tem muita atualização do Windows 10 e de outros softwares, usar o HD nesses computadores ainda faz com que o processamento dele não seja suficiente, só com HD. Então você bota SSD, ele fica muito, muito mais rápido do que com HD, dando até um pouco de mais potência para o computador. Então o que acontece? Esse mito do que o SSD ele estraga mais rápido é mentira. Como eu já trabalhei por quase 2 anos aí com informática, estudando essa parte de SSD, tem computador aí que já está há mais de 5 anos com SSD, o cliente desligar o computador puxando na tomada, às vezes faltar luz, às vezes acontecer diversos tipos de problema e o computador e o HD não, o SSD não queimar. O SSD está lá intacto e nem bad block ele tem. Então isso é mito. Às vezes você bota o computador com HD, em menos de um ano o HD queima. Entenderam? Então, tipo assim, você pode instalar um Western Green, um Max, esses HD com a marca mais inferiorzona, e daí em menos de um ano o computador, o HD queimar. Tipo assim, isso, por que o HD queima? Por que ele é tão fácil de queimar e o SSD não? A primeira coisa, você repara que o SSD ele é bem pequenininho, ele é praticamente desse tamanhozinho aqui, ó. Esse é o SSD SATA, porque já tem aquela tecnologia que usa M1, né, que é só o chip ali que você encaixa no slot. Mas o SATA mesmo, que é operado via cabo de dados SATA, ele é pequenininho. E o HD é uma coisa imensa, né, gigante. Isso porque o HD ele contém uma placa lógica, ele contém um braço mecânico com uma agulha. Então o que acontece? Quando você está com o computador ligado e o HD está fazendo essa leitura, se ele estiver fazendo leitura de um arquivo muito pesado, ou de um software muito pesado, se do nada a sua luz cair, o que acontece? Esse braço mecânico com a agulha ele trava. Então ele fica e às vezes o impacto é tão forte que ele arranha o disco que está dentro do HD. Porque o HD é um compartimento que tem um disco dentro. É um disco
onde é armazenado seus dados. Tanto que quando o HD dá defeito, você ainda consegue recuperar os dados do seu HD só tirando esse disco fora. Às vezes tirando esse disco, botando em outro HD, ou às vezes botando até num leitor de gravador de CDR e DVD-RW. Então, é muito normal que ele dê bad block por conta disso. Então, às vezes, a pessoa fala, mas no caso do armazenamento do SSD, a memória flash é uma coisa muito frágil. Não é frágil. Se você tiver um smartphone, ele usa memória flash. Se você tiver um smartphone, um iPhone, um tablet, por exemplo, todos eles usam memória flash. Até outros dispositivos que usam armazenamento, a maioria deles tem memória flash. Essa questão de ser frágil é mito. Não tem como. Você pode tirar a bateria de um smartphone com ele funcionando e botar de volta que você não perde seus dados. Agora, faz isso com o HD. O HD, se você desligar, puxar da tomada, ele começa a dar bad block, ele começa a iniciar com Windows corrompido, ele começa a dar corrompimento dos seus dados, até o sistema operacional fica corrompido. Então isso é mito, gente. Vocês podem comprar um SSD e ficar com mais de 10 anos com ele, que eu duvido muito que ele estrague. Já vi cliente falando comigo que comprou SSD desde a época que foi lançado e até hoje nunca estragou, sendo que com várias quedas de luz, mau funcionamento do computador, e não estraga. E o mais incrível de tudo é que não dá bad block. Eu tenho um SSD aqui que já deu umas 10 quedas de luz aqui na minha cidade e eu já desliguei, eu não perdi nada, nenhum dado, nenhum arquivo. Eu tenho arquivos importantes. Sendo que hoje em dia eu realmente passei tudo para HD, só para não consumir tanto da SSD. Eu uso o SSD mais para leitura do que para gravação, mas isso daí é mito. Eu tenho um computador ali atrás que eu uso para teste, mas eu usava sempre SSD e nesse liga, desliga, eu nunca vi o Windows corromper, o Windows ficar corrompido, o computador ficar mais lento. Porque o HD ele sofre esse monte de consequências, né? Quando tem um desligamento inesperado, quando tem algum pico de luz, a primeira coisa é estragar o disco, mas também o HD tem uma placa lógica que se ela esquentar demais ela estraga. Então o SSD veio para revolucionar realmente muita coisa, principalmente o uso de notebook. Muitos notebooks só usam SSD para tudo, para armazenagem e para gravação também. Ele não serve só para leitura. Tem muita gente que acha que SSD é só para leitura, mas eu já vi aí notebook com SSD mais de 5 anos não perder nada, e não dá problema, porque ele alivia muito o processador. Então, gente, pode comprar SSD mesmo, instalar. E hoje em dia tá barateando bastante, mesmo com dólar alto, o SSD tá ficando barato, porque ele tá começando a ser muito consumido. Então eles querem realmente acabar com a ideia do HD, da pessoa ficar nessa visão arcaica de que HD, isso pode ser HD, que ele é mais seguro que o SSD. Não é, gente, não é. Dá muito defeito. Já peguei muito computador de cliente com HD com defeito e tendo que substituir. Teve um cliente meu que ele veio, foi até uns 3 meses atrás que eu atendi ele. Ele veio com um monte de HD, tudo HD novo, tinha HD da Seagate Barracuda, tinha Black Caviar da Western Digital, todos eles com defeito, todos eles queimados, sem fazer leitura de nada. Entendeu? Então eu recomendo aos meus clientes, recomendo a quem assistir esse vídeo, dê preferência a SSD. Se você conseguir comprar um SSD de 480 GB, que hoje em dia talvez no AliExpress ou alguns lugares você consiga comprar aí de 300 a 400 reais, é muito melhor que você gastar aí 400 e pouco no HD de 1 TB, que aí você vai armazenar e menos de um ano vai te dar dor de cabeça, porque dá muito defeito mesmo. Falo isso por experiência própria, eu pego muito computador com HD com problema. Então se você tiver condições, se você achar barato, compre SSD, nem mesmo que seja chinês, cara, seja da King Dai, da King Spec, todos eles são bons, entendeu? É muito melhor que um HD. Tá, gente? Agora eu vou fazer um teste aqui prático para mostrar para vocês aí, ver a velocidade de leitura e gravação, comparando de um SSD para o HD. Então, gente, eu tô aqui com um software que eu baixei gratuitamente aí no Google, o Crystal Disk Mark. Esse programa aqui é gratuito, você pode testar HD, pode testar SSD com ele. Só clique, vou deixar até o link aí na descrição do vídeo.
Daí você faz um teste rápido de leitura e gravação. Read significa leitura, o write é gravação, tá? Em um termo usado em inglês. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui eu vou testar, sendo que aqui no meu computador, aqui é meu SSD, o Drive C é meu SSD de 480 GB. Ele é o SSD da Kingston, né? Aquele mais comercializável, um dos mais famosos aí. E aqui no meu drive secundário é o HD. É um HD de também, acredito que seja, de 500 GB. O HD Seagate Barracuda, ele está ali entre os melhores de leitura mais rápida, tanto para PC Gamer quanto para computador convencional. Assim, eu acredito que Seagate, o das melhores linhas é o Barracuda. Da Western Digital seria o Black Caviar. O da Samsung, infelizmente, eu não sei. Não sei se tem alguma linha da Samsung que seja mais rápida. Mas acho que da Western Digital é o Black Caviar. Só que dá muito defeito. Eu não indico ninguém comprar Western Digital. Eu prefiro muito que seja o Seagate. Esse Seagate aqui tem mais de 7 anos de uso e nunca deu defeito. Mas ele tem alguns bad block. Olha, vamos lá. Vamos fazer o teste então. Primeiro... Aqui na parte de gigabytes você vai determinar a quantidade de dados gravados. Então, gente, ele é um pouquinho demoradinho esse teste, tá? Eu estou fazendo aqui com 4 gigabytes. Vamos supor assim, estou transferindo ou lendo 4 gigabytes no meu SSD. Aqui ele já deu essa velocidade de leitura aqui, ó, 277 megas por segundo. 264 IOPS. Agora é a gravação. A leitura 277 megas por segundo, 261 megas por segundo. Para quem não sabe, diferenciar essa parte de leitura e gravação. Gravação é quando você copia, às vezes, de um HD para outro, ou do SSD para o HD, ou do HD para o SSD. Essa aqui é a velocidade de gravação. Olha, eu acho que não tem muita diferença de quantidade de armazenamento de um para outro não. Às vezes dá essa diferença no pendrive. O pendrive geralmente com a velocidade, se for o pendrive USB, se o USB for 2.0, ele é mais lento. Se for um USB 3.0 é muito mais rápido, então varia muito. O que a gente quer saber aqui é com relação ao SATA, a transferência via cabo e SATA, se é mais rápido ou mais lento. Aqui a velocidade que deu aqui foi de 277,68. Aqui testando todos os setores do SSD. Então o máximo de leitura dele por enquanto está 277,68. Vamos supor que eu quero copiar, por exemplo, assim, um vídeo desse aqui. Vou pegar um vídeo bem pesado. E todos esses são levinhos. Esse daqui de 5 GB, copiar aqui para a área de trabalho. Daí vocês vão ver a velocidade de gravação. Esse do HD para o SSD, ó. Aqui aparece, ó, 90 megas por segundo do HD para o SSD. Olha a comparação do SSD, 261 megas por segundo. Se eu tenho dois SSDs instalados no computador e for transferir de um para outro, essa é a velocidade máxima que deve atingir na gravação de dados, né, no caso. Isso se for de SSD para SSD. Se for de SSD para HD, talvez a velocidade de envio seja maior do que a velocidade de recebimento de dados, né? Então vai ser basicamente isso aqui, ó, 86 megabytes por segundo, sendo que meu HD é um Barracuda. Se fosse um HD convencional, estaria ele entre 25 ou 30 megas por segundo. Para vocês verem a diferença da tecnologia do HD, também conta bastante para você ter uma performance boa de leitura e de gravação de dados. Então eu vou fazer o contrário. Aqui eu estou copiando da HD para SSD. Vamos ver agora eu do SSD jogar esse vídeo de volta lá no meu HD, onde está essa pasta aí com esses vídeos. Olha a velocidade, 254 megabytes, o que está bem próximo desse teste, mas ele vai diminuir, por causa do HD. O HD ele não vai conseguir acompanhar todo o processamento do SSD, ele começa bem alto
depois vai diminuindo para acompanhar a velocidade de leitura do HD. Mas se fossem dois SSDs, seria para aproximadamente isso daqui, ó, 260 megas por segundo de transferência de dados. Isso aí seria a gravação de dados, né? Então vocês já viram esse teste aí, eu testei o benchmark aí do SSD, agora eu vou testar do HD. Lembrando que esse Barracuda é um HD muito bom. Eu usava muito ele antes de comprar o SSD e instalar no meu computador. Vamos fazer aqui o teste do HD agora. Aqui é o Drive C, onde está meu SSD instalado e onde eu mostrei para vocês no início do vídeo. Agora eu vou selecionar o HD. Vamos testar tudo. Tráfego de 4 GB, né? Vamos ver qual o resultado que vai dar aí. Então, gente, como eu falei para vocês, ó, aqui é a leitura do HD. Começa sempre pela leitura e vai terminar pela gravação. Aqui é uma HD Seagate Barracuda, aquele modelo antigo, sabe? Não é o modelo atual. Tem um modelo atual que... Tem vários modelos atuais aí, que tem o Pipeline, tem o HD que é híbrido, que tem uma parte que é SSD, outra parte que é HD. E tem o Seagate Barracuda, que é o mais clássico, né? Bem que o novo, ele tem a leitura mais lenta do que do velho. Esse aqui é o velho. Então quem pegou aí Seagate Barracuda antigo... A gente descer aquela embalagem verde, igual eu vou mostrar para vocês aí na tela. Essa embalagem verde é a atual. A antiga, ela é a embalagem branca ainda, é uma embalagem branca que fica escrito ali, Seagate Barracuda. Então a velocidade dele é bem superior ao do novo. Quem tem um velho se deu bem. Então, gente, como eu falei, como eu mostrei no teste prático, olha agora a velocidade de leitura e de gravação do meu HD Seagate Barracuda. Aqui está 94,58 megas por segundo. Então, se eu transfiro exatamente 4 GB do meu HD Seagate Barracuda para um outro HD Seagate Barracuda, de mesmo nível, de mesma linha, de mesma tecnologia, a velocidade que é exclusiva dele, vai ter essa velocidade aí. Se você transferir de um HD Seagate Barracuda para um HD inferior, que não tem essa velocidade de leitura, é claro que vai ser muito mais lenta a gravação. Então isso daí define porque o computador é muito lento. Às vezes você pode comprar um computador aí Core i7, Core i5, sendo da terceira ou até da terceira, quarta, sexta, sétima geração, por aí diante. E às vezes o computador é muito lento, mas não é só o processador e a sua memória RAM que é ruim, é o HD mesmo que é muito defasado. Às vezes o HD tem a velocidade muito fraca, e aí seu computador é lento, mas não significa que o seu processador seja ruim, porque se você botar um SSD, você alivia muito a memória RAM do seu computador e o processamento. Você não vai depender muito do processador para trabalhar. Então, como resultado, você tem um computador muito mais rápido com SSD. E hoje em dia, como está muito mais fácil de comprar, porque quando o SSD foi lançado ele era muito caro. Então você tinha que ter uma quantia de dinheiro muito boa para comprar um SSD. Hoje em dia não, por exemplo, esse SSD da Kingston, eu comprei ele lacrado por R$350 na época. E hoje em dia tem SSDs muito mais rápidos, eu já vi na Kabum do XPG, acho que é XPG a marca, ele tem 3.000 megabytes por segundo de leitura, imagina só, 3.000 de leitura. Esse meu aqui que eu apresentei para vocês tem 260 megas por segundo, né, de gravação e talvez 250 e poucos megas de leitura. Então você imagina 3.000 de leitura na tecnologia M1, né? E às vezes um SSD desse de 1 terabyte, não precisa ser necessariamente um de 500 GB, 480 GB não. O XPG, a promoção que eu vi, ele tinha 1 terabyte, eu estava em aproximadamente 400 e poucos reais, 500 e pouco. Então aproveita, gente, compre mesmo SSD. Para de ficar ouvindo conversa para boi dormir de técnico falando que SSD depois de um tempo queima, ele não queima, isso é mentira. E se for assim, seu smartphone também sempre vai queimar. Quem tem smartphone há 7 anos vai queimar também. Então é tudo mentira, tudo mito. Pode comprar, dê preferência às marcas que são mais comercializadas, como a SanDisk, a Kingston, a Samsung. Tem até SSD da HP, da Western Digital. Western Digital não indico para ninguém, que é para mim as piores marcas que tem de HD do mercado.
SSD eu não sei como funciona, porque eu nunca tive um, nunca testei. Mas quem tiver aí um SSD da Western Digital e quiser comentar aí no vídeo, pode comentar à vontade, tá? Então, gente, esse foi meu vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham aprendido através dessa experiência aí que eu tenho com informática. Então é isso, gente. Comprem sem dor de cabeça, aproveitem as promoções. Dê preferência a um SSD com bastante armazenamento para você instalar bastante jogo, assim como eu. Tem esse monte de jogo instalado, Overwatch, Rainbow Six, para quem é gamer no caso, né? Gosta de jogar com PC game. Eu tenho Overwatch, Rainbow Six, o GTA V, o Smite, tem vários jogos aqui pesados que eu gosto de jogar no SSD. Até com o Rainbow Six ele melhora bastante o desempenho do jogo. Assim, não é o desempenho de FPS, é o desempenho relacionado à leitura, que é muito mais rápido. Para renderização e leitura é muito melhor você ter um SSD. Tá, gente? Quem gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreva no meu canal do YouTube. E se você quiser, mostre seu vídeo para o seu amigo, para o seu TI que é cabeça dura, seu amigo TI que é cabeça dura, que não confia em SSD, que ainda fica comprando HD caro e depois de um tempo vai dar defeito. E sempre dá defeito, tanto no servidor com Windows, tanto no servidor, computador convencional, PC Game, sempre dá problema. Só você sair desligando seu computador, só ter um monte de queda de luz que você perde o HD rápido, o que é muito incomum no SSD. Tá, gente? Deixe seu like, se inscreve no meu canal, um grande abraço e eu espero ter ajudado aí a todos vocês. Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo que eu vou ajudar você, tá? Um grande abraço e até mais.